E aí, pessoal, estamos aqui hoje com mais uma entrevistada, a Carolina Spiegel. A Carol, ela iniciou o Ludus Magisterium, para quem não sabe. Tudo começou numa palestra dela. A gente se reuniu, criou um grupo e juntou todo mundo que gostava de educação lúdica. E aí todo mundo acabou se conhecendo e tal, tudo a partir da palestra que ela deu na Fiocruz. Eu vou apresentar ela. Ela tem bacharelado em genética, licenciatura em ciências biológicas pela UFRJ, fez mestrado em biologia celular e molecular no Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atualmente é professora associada em biologia celular e coordenadora da licenciatura em ciências biológicas da UF. Atua na linha de pesquisa de jogos cooperativos e investigativos no ensino de ciências e formação de professores. Além disso, ainda foi idealizadora do jogo maravilhoso Celo lá dentro, que eu sou fã. E aí, Carol, como é que você tá? Oi, Kate, obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar no canal do Stand Nerd falando com você, né? Se vendo mesmo que remotamente, né? Né? Saudades dos nossos encontros. Saudades. Então, eu vou fazer primeiro um primeiro bloco de perguntas rápidas, assim, falando sobre o seu passado, como é que foi sua infância e tal, depois um pouco da sua profissão e depois um bate-bola rápido para perguntas e respostas rápidas, tá bom? Perfeito. Quando você começou a jogar jogos aleatórios, RPG, card game, jogos de tabuleiro? Então, é difícil precisar, assim, qual foi o meu primeiro jogo, quando eu comecei a jogar, mas eu posso dizer que quem incentivou esse meu lado lúdico, né, essa minha vivência lúdica. Eu tinha um padrinho que faleceu muito cedo, aliás, e que ele, cada vez que encontrava comigo, ele levava um jogo diferente. Então, me permitiu vivenciar diversos tipos de jogos. Eu era a pessoa de referência, né, que sempre jogava junto e brincava e tudo mais. Inclusive, ele tinha uma coisa muito bacana, assim, ele levava com ele, no carro dele, jogos. Aí, cada vez que encontrava com uma criança de rua, ele dava um jogo diferente. Acho que tinha uma coisa muito dele de gostar de jogos e de brincar. Então, acho que assim eu fui me apaixonando por conhecer jogos diferentes e brincar e jogar. Gente, eu queria ter conhecido seu padrinho. O Jorge Jacó, que foi entrevistado anteriormente, falou sobre um tio que eu fiquei assim, ai meu Deus, queria ter conhecido. Qual foi o primeiro jogo que você lembra de ter jogado? É difícil também, né? Eu vou mudando todas as perguntas, tá? Desculpa. Eu também não lembro, você foi me perguntar. Eu não sei qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Talvez aqueles... Eu não sei, o jogo da memória, que eu sou péssima, inclusive estou aqui, olha, com a minha xícara ganhada da Dory, que me deram justamente porque eu sou péssima de memória, então não vou lembrar do primeiro jogo, mas eu posso dizer o primeiro jogo que eu fui apaixonada, que eu adorava jogar, que eu acho que também ele, inclusive, influenciou muito depois do jogo que eu desenvolvi, né? Então, é um jogo que eu falo com minha filha hoje, né, que tem 10 anos, eu falo assim, esse aqui não sai de casa. Porque é muito, muito querido, a caixa toda velhinha, não sei o quê, mas foi o único jogo que eu guardei de infância, que é o Scotland Yard, tá aqui, que era o jogo que você tinham vários casos e você tinha que desvendar aqueles casos, e aí eu jogava sozinha ele, apesar de ser para jogar, né, em grupo, eu achava Esse jogo é maravilhoso, eu adoro. Do desafio, então eu ficava jogando sozinha, então acho que eu posso dizer que foi o primeiro jogo que eu me lembro de ser apaixonada. Mas eu não lembro o primeiro jogo que eu joguei. É muito difícil lembrar. Eu acho que, dependendo da definição de jogos, eu diria, sei lá, amarelinha.
decidiu colocar jogos na sua vida profissional? Assim, você é bióloga, não tem nada, você não é pedagoga. Enfim, sua formação foi como pesquisadora. Eu imagino que você trabalhou com uma coisa muito específica sei lá, imunologia, nananã. Como é que você decidiu? Assim, eu pergunto isso porque eu também sou bióloga, trabalho com Aham. imunologia de inseto e decidi por amor, assim. Então, eu acho que o jogo entrou. O jogo ele fez parte da minha formação profissional, eu acho. Eu acho que ele entrou antes de eu estar com a vida profissional. A gente demora para entrar na Sim, vida sempre. profissional, na vida acadêmica. É, Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, trabalhava com e trabalho ainda, é uma linha de pesquisa minha, com pesquisa com feromônio de insetos, é, inseto também, olha aí. com inseto também. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo meu mestrado, eu continuei para fazer licenciatura. E eu peguei uma matéria no mestrado que era popularização e alfabetização científica. Então, nessa matéria, eu tinha que desenvolver um projeto, a matéria era da atual diretora do IOC, a Tânia Araújo Jorge, e ela falava que a gente tinha que desenvolver um projeto, né, de popularização, alfabetização científica. Na época, eu trabalhava com biologia celular, né, eu era apaixonada por célula e achava que a gente tinha que aprender de uma forma muito diferente. Enfim, fazendo essa matéria, veio toda a ideia do jogo que eu desenvolvi, que é o Célula Dentro. Logicamente, eu não desenvolvi sozinha, e a gente, assim, até chegar, assim, tinha um prazo final, na véspera do prazo final, eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E congestionamento na ponte, veio toda a ideia para mim, aí eu liguei para um amigo meu da faculdade, falei, pô, o que você acha disso daqui? Vamos fazer, e aí foi o que eu falo que foi o meu... Foi idealizador praticamente junto, porque a gente construiu tudo junto. Depois se juntou equipes de professores, de outros pesquisadores que ajudaram a gente a avaliar, a pensar mais no jogo. Então, assim, não falo que a gente desenvolveu sozinha. Por que eu falo que ele entrou antes da minha vida profissional? Porque eu era aluna de mestrado. E aí, quando a gente desenvolveu isso aí na disciplina, a Tânia ficou encantada e foi uma super incentivadora. Ela falou, não, você precisa ter uma equipe, você precisa continuar esse projeto, vamos escrever para o CNPq pedindo auxílio. E Ela é toda empolgada, né? ela é muito, muito, muito. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar o jogo e ver como funcionava em escola, entrar em escola, junto com o jogo, antes de eu ser professora. Então, assim, na verdade... E aí, por isso que eu acho que influenciou a minha vida profissional, porque eu nunca tinha pensado em trabalhar como professora. Para mim, era só a pesquisa. E aí eu acho que desenvolver um jogo numa disciplina, ir em escola, avaliar os jogos e tudo mais, me fez, puxa, isso aqui é bacana, esse lugar aqui, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, eu já estava lá com o jogo em sala de aula, digamos assim, né? Eu só não estava em sala de aula, mas já tinha levado o jogo em sala de aula, eu tinha tido a experiência do professor, falou, caramba, aquele aluno está participando da aula hoje, eu não acredito. Os professores ficavam surpresos, assim, né? Quando a gente ia lá avaliar o jogo. Então, assim, eu acho que o jogo entrou na minha vida antes da vida profissional. Mas aí depois, quando eu entrei como professora na universidade, então eu tinha o jogo já desenvolvido, já até com uma caixinha, acho que já tinha até o site, não lembro. E aí eu fiquei, poxa vida, será que vale a pena jogar o jogo que era para ensino médio, com alunos da graduação? Faz sentido? E aí, porque era um outro olhar, né? Uma coisa é o aluno do ensino médio, outra coisa é o aluno da graduação. E eu acho que na época que eu comecei ainda tinha muito preconceito, assim, né? Com a coisa de jogos, em Na sala de... verdade, jogos, assim, você tem uma ideia muito normal de jogos na infância, né? Conforme vai aumentando o nível, vai aumentando o preconceito. Então, assim, deve ter sido um desafio para você, enquanto professora do ensino superior. Você é a primeira pessoa do ensino superior que a gente entrevista Ah, que usa bacana. jogos em sala de aula. Então, assim, eu ia incluir essa pergunta agora. Qual seria o desafio, assim, sendo professora de ensino superior? Aí você falou do preconceito. Então, Desculpa, você sabe que eu lembrei? Não, você sabe que eu lembrei? Eu lembrei da aula de natação da minha filha, que a professora, ela mudou a natação dela. Aí a professora falou, vamos lá, combinar, né, gente? 7 anos, acabou a brincadeira.
10 chegadas de crawl. Aí eu falei assim, gente, ela falou isso aí para a pessoa errada, né? Porque eu trabalho com eu acho que nunca acaba a brincadeira sempre tem que fazer parte. E aí eu falei assim, olha, você me desculpa. E aí ela começou, foi muito interessante, né? Porque hoje eu trabalho com formação de professores também, mas na época ela acabou falando assim, tá bom. Ela falou assim, é verdade. Eu vejo que na aula que tem brincadeira, os alunos rendem mais. Eles não pedem tanto para sair para fazer xixi, para beber água. Eu falei, é lógico. Eles estão ali Não acabou a brincadeira, não, mulher! não acabou a brincadeira. Então, assim, espero ter influenciado de alguma forma na formação dela também, né? Que acho que a nossa formação como professora, e aí eu me coloco também no lugar, ela não acaba, né? Ela não acaba nunca. Então, assim, a nossa formação ela é continuada. Agora, voltando à sua pergunta, o Kate, para mim, assim, o desafio foi... Os alunos sempre receberam muito bem os jogos. E os Né? professores? Mas, assim, eu via que atrapalha a UF, né? Eu comecei a dar aula na Rural, depois eu fui para a UF. A UF, a sala de aula lá, ela é... Ai, que saudade da minha sala de aula com todos os problemas. Mas, enfim, era aquela fórmica dividindo uma sala da outra, e assim, falar alto atrapalhava a sala do professor ao lado. Então, os alunos não tem como você jogar e não se empolgar, que bacana, e eu tinha que ficar todo mundo, gente, por favor, fala baixo, não sei o quê. E aí, de vez em quando, vinha o professor e olhava ali pela porta, assim, e achava aquilo ali, ficava olhando meio que de cara feia, lá vem a Carol com os joguinhos. E aí eu sempre, quando as pessoas falam joguinho, eu falo, não, joguinho não, é jogo, porque você não imagina o trabalho que é desenvolver um jogo, que é trabalhar com o jogo, é sério, né? Eu detesto essa coisa de falar que é um jogo sério, porque é um termo que é usado, porque é o contrário, né? Os jogos é o contrário de sérios, etimologicamente falando, mas assim, a ideia do jogo é você tem que proporcionar um monte de aprendizados diferentes, além do aprendizado cognitivo. Então, assim, os alunos, eles sempre foram muito receptivos, eu acho que os professores nem tanto. Depois eu tive um outro projeto que uma monitora desenvolveu um jogo, foi selecionada para prêmio de monitoria e tudo mais, e aí na segunda etapa, eu falei assim, você se prepara, porque existe muito preconceito na universidade, e aí vários professores da banca colocaram, você não acha que isso aí seria mais apropriado para o ensino médio, para o ensino fundamental, e não sei o que, não sei o que lá. E foi bom, porque eu já tinha preparado ela psicologicamente, falando para ela não ir lá. E é isso, né? Ainda tem muito preconceito, mas eu acho que é mais por parte dos professores do que dos alunos. Eu acho que alguns alunos que estão mais preocupados com o conteúdo, que eu dou aula para vários cursos da área de saúde. Alguns alunos ficam preocupados, poxa, no tempo que eu estou aqui jogando, você teria cuspido. Não, se a gente tivesse uma aula expositiva, fazendo eles decorarem. eu teria aprendido muito mais coisas. Eles colocam isso daí, né? Eles colocam essa preocupação. Mas o que eu vejo, por outro lado, assim, a gente testou muitas turmas diferentes que não eram minha turma. Aí os alunos passavam por mim e falavam, professora, eu lembro de você. Você me deu uma aula. E aí começava a descrever tudo que tinha aprendido ali no jogo. E eu ficava assim, gente, eu duvido se eu tivesse dado uma aula expositiva, o cara teria lembrado. Porque aí você aprende o aprender com alegria, o aprender com emoção, ele tem Memória afetiva, né? a memória afetiva, né? Ele conseguia lembrar. É uma coisa que ainda a Se gente você faz uma aula, assim, falando de todas as organelas, uma por uma, chegando no final da aula, você pergunta, e essa aqui serve pra quê? Acho que o aluno já não lembra mais, assim. E Mas se tu aí faz um jogo, é outra parada. com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta. Você tinha dado eu lembro da palestra, mostrou alguns resultados de melhora do aproveitamento dos alunos, se eu não me engano, em notas e tal. Você chegou a ver, observar, assim, fez algum grupo controle Olha só. dessa melhora dos alunos, assim, mais interesse ou coisa do tipo? Então, eu nunca comparei com o grupo controle, assim, até assim, eu sou até um pouco contra essa metodologia, assim, Com porque eu acho humanos, que né? Estranho. exatamente, a gente não compara mesmo. Mas assim, o que a gente fez, que você deve estar lembrando da palestra, que a gente comparou estratégias diferentes. A estratégia competitiva com a estratégia cooperativa em sala de aula. Uhum.
Porque uma preocupação quando a gente jogava, o aluno, quando estava competindo, ele ficava tão assim, preocupado em ganhar, que às vezes ele nem pegava todas as pistas e queria escrever rápido, e aí a qualidade da resposta, a gente avaliava assim, a qualidade da resposta, nunca comparei em relação à nota, a um grupo que teve uma aula expositiva, até porque, Kate, eu vou ser sincera, se eu desse todas as minhas aulas só com jogos, os alunos iam ficar também desestimulados. Eu acho que a gente tem que variar o cardápio que a gente oferece, porque assim tem aluno que não gosta de jogo. Então, assim, a gente tem que variar o cardápio para atender a maior parte ali. Então, acho que não faz sentido assim comparar com uma aula expositiva. Isso. Você teve algum aluno de licenciatura que teve interesse ou relatou ter praticado também inserção de jogos em sala de aula? Assim, você Então, motivou gente que foi repartir, né, compartilhando a história? isso daí é muito bacana, porque os alunos voltam. Eu pedi para deixar os jogos na biblioteca, para que na UF pudesse usar. E na biblioteca falou, mas a gente não tem isso daqui, né? A gente não tem nem como inserir jogo na biblioteca. Então eu falei assim, tá bom. Aí eu pedi na secretaria, na direção, eu falei assim, tem como deixar na secretaria para que os professores que quiserem usar, que peguem aqui, só cheguem e peguem. E, enfim, eu nunca soube de professor mesmo do meu departamento que pegou, assim, usar. Só eu e o Guto, que é o meu parceiro, que era meu colega de faculdade, que desenvolveu o jogo comigo, e hoje eu tenho o prazer de estar no mesmo departamento que ele. Mas os alunos que fizeram licenciatura, muitos pedem os jogos para mim emprestado para usarem nas suas salas de aula. Ah, que legal. Então eles vão lá. Aí eu falei assim: só pega lá na secretaria, pode dizer já que eu autorizei e tudo mais. Então, assim, eles usam o jogo, seja ele quando se formou já, ou durante o PIBID, que é o estágio, que é um programa que estágio, né? foi desestimulado nesse governo, mas enfim, nesse desgoverno, mas no PIBID, na residência pedagógica, o estágio que ele faz na escola, eles pegam e levam para a sala de aula. Agora, alguns alunos, que isso é muito legal, porque alguns alunos que eu nem conheço, da UERJ, ou que tem uma disciplina lá que é sobre jogos no ensino, e que trabalham com o celular dentro, e que eu nem conheço o professor, porque tem em formato print and play o jogo disponível, então as pessoas usam, a gente Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Ah, legal. E aí tem vários alunos que vêm me procurar depois, ou para fazer mestrado, ou doutorado, que falam, eu joguei esse jogo, eu fiquei apaixonado pelo jogo, depois eu desenvolvi um jogo, não sei o que, e eu quero seguir aí pelo mestrado e tudo mais, fazendo isso daí. E dentro da UF também tem alunos que já me procuram para fazer monografia porque querem desenvolver um jogo na monografia e tudo mais. Então, assim, tem os dois casos, mas o que eu acho que é legal, assim, que tem caso que foi o seu aluno e tudo mais, que é mais próximo, mas eu acho que é muito interessante quando a gente vê que você conseguiu inspirar gente que você nem conhece. Meu, Kate, teve ano, sei lá qual ano, teve o jalequinho, não desse ano, o outro jalequinho que foi em Foz do Iguaçu. E aí, foi uma coisa, eu falei pro Guto, tu tinha que ter ido comigo, porque quando a gente colocou o site, a gente colocou o formato lá para download, e a gente falou, vamos fazer a coisa mais simples, que a gente vai perder o controle de quem está baixando, mas assim, eu, pelo menos, quando já tenho que preencher um cadastro, eu já fico, não vou, a gente fica meio assim, vamos fazer, aí a gente perdeu totalmente o controle de quem baixou, não, mas a gente sabe que tem bastante gente, mas assim, lá eu fiquei muito emocionada no Jalequim, porque assim, teve um professor que trabalhava em formação de professores, e ele mostrava o jogo como um jogo bacana que foi desenvolvido. E aí ele chamou os alunos, gente, sabe aquele jogo que a gente jogou? Olha a autora aqui. Aí ele falou, vamos tirar uma foto com ela. Aí depois passou outra pessoa, falou, por que você que desenvolveu? E assim, eu falei assim, gente, eu me senti assim, famosa, assim, né, no meu... Mas assim, a coisa de você desenvolver alguma coisa e saber que outras pessoas estão usando, não só as pessoas que estão próximas a você, que conhecem, que foram seus alunos e tudo mais, mas que teve um alcance maior. Eu acho que isso aí dá uma satisfação, assim, pessoal, enorme. Eu fiz uma coisa muito parecida com Jorge Jacó. Eu já gostava de jogar Magic, e aí eu ouvi uns podcasts de Magic the Gathering, né? Aí eu vi que um professor tinha, né, feito um projeto muito legal com esse jogo numa escola pública do Rio de Janeiro e tal. Ouvi no podcast.
Aí eu encontrei ele no encontro da Ludus, eu falei, você que é o Jorge Jacó! Não acredito! Eu falei isso pra ele na entrevista do episódio anterior, ele falou, não acredito! Porque eu já tinha ouvido falar e tal, aí eu falei, não acredito que essa pessoa existe. Você acaba ficando, né, íntimo da pessoa, sem saber quem é, sem nunca ter Sem visto saber antes. quem é a pessoa, né? Que nem quando a gente lê um artigo, né, também daquela pessoa, e que você lê, às Sim! vezes, um monte de artigo, aquela pessoa é uma referência para você, e aí você conhece a pessoa, e você fica, caramba, que legal, tô conhecendo aqui. Eu tinha mania de apresentar nos seminários do laboratório artigos do Ravi Durvásula. Aí um dia eu escolhi um artigo dele para apresentar e a filha dele estava assistindo porque ela foi fazer um sabático lá no laboratório e aí eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, deu tela azul, mas eu apresentei, enfim, foi. Que lindo, que Vamos pro bacana. próximo bloco, que papo que não falta, porque tem muito tempo que a gente não se encontra, né? O próximo bloco é o bate-bola. Você, que é um grande fã de jogos de tabuleiro, já conhece o Stand Nerd? Se não, se liga só. O Stand Nerd é um evento que acontece durante a Semana da Química no IFRJ, onde nós organizamos jogos de tabuleiro, card games e RPGs para os visitantes. E agora contamos até mesmo com palestras, tutoriais, entrevistas e muito mais coisas que estão por vir, muitas mais novidades. E se você se interessou e quer saber mais sobre, você pode seguir nós em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela agora. E claro, todos vão ser muito bem-vindos. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta de algumas. Jogos analógicos digitais ou analógicos adaptados para digitais? Então, eu sou apaixonada por jogos analógicos, e aí se eu penso o jogo em sala de aula, esse cara a cara, das pessoas se verem e se falarem, rirem juntos, é fundamental. No entanto, e assim, quando eu tive a oportunidade para colocar o jogo, o celular dentro da forma digital, eu recusei. Eu falei, não, eu gosto disso daí, de levar o tabuleiro, das pessoas jogarem, não, não, não. E aí, Para com isso, não! aí, enfim, se arrependimento matasse, né? E aí, assim, algumas coisas me fizeram mudar. Antes da pandemia até. Eu lembro que o filho de um amigo meu falou assim, ai, Carol, eu nem olhei porque ninguém mais quer jogar jogo de tabuleiro. Fala sério. Aí eu falei assim, não, também não é assim. Aí, mas enfim, mas tem uma geração nova que simplesmente se recusa a conhecer. E aí, com a pandemia, Kate, eu tô tendo que rever isso daí mais ainda, né? A gente O está agora. Chechel vai assistir essa entrevista. Então, Chechel, você que está assistindo essa entrevista. Não, mas eu estou em contato com o Chechel até. A gente está tentando levar o celular dentro para a forma digital. A gente já fez esse período agora, a gente já fez um teste com a turma, a gente adaptou para uma plataforma. A gente já está com alguns problemas que a gente já viu, porque a plataforma muitas vezes não tem aplicativo para celular. E aí a gente tem que pensar que na nossa sala de aula tem alunos que só assistem aula com o celular. Então, isso é um problema. Enfim, aí eu entrei no projeto Pibit junto com o Esteban Clua, que é amigo até do Chechel. Eu falei, Chechel, conversei com ele e tudo mais, que eventualmente a gente vai tentar depois um projeto maior que aí eu acho que não é adaptar o jogo para a plataforma digital. Isso que está fazendo é um quebra-galho enquanto a gente está no ensino remoto. Agora, transformar o jogo num jogo digital, a gente vai ter que abrir nossas mentes para ser um outro jogo. Então, é isso. Acho que os dois, atualmente. Dá-lhe projeto, dá-lhe aluno participando, vai ser... Ó, gente, Fiquei feliz spoiler. que a gente conseguiu 2 Spoiler. bolsas agora de Novidades vem por aí. E estou com uma aluna de mestrado pensando nisso, né? Quais são os desafios. Botar a massa cinzenta para funcionar. Justamente para a transposição de um jogo de tabuleiro para um jogo digital. O que perde, né? Não, como é que é? Quais são os desafios? O que ganha? O que ganha? Exatamente. Exatamente. O que ganha também. É muita coisa. Não, e no momento que a gente não tem a possibilidade de fazer o jogo de tabuleiro, só ganha, né? Pois é. Melhor que nada. Ótimo, gente. Eu vou te dizer, a aula do pessoal rindo,
brincando em sala de aula, e isso, eu falei, ai, gente, Isso é que saudade disso. impagável. É impagável. Foi assim, com um monte de problemas que teve. Eu fiquei assim, fiquei emocionada de ter novamente os alunos rindo, brincando, assim, sabe? Que foi em pequenos grupos, e aí, novamente, é uma equipe, tá? Eu não estou sozinha nessa, estou com uma aluna de mestrado, que é a Débora, ajudando, eu tenho o Paulo, o Pedro da programação ajudando, agora vão entrar mais 2 alunos também, então é assim, é tudo um trabalho aí em equipe. Pode deixar que eu coloco também o nome da equipe embaixo do linkzinho aqui na descrição do vídeo. Aí é só você me Pois mandar. aí vem meu problema de Dori, que eu não lembrava seu sobrenome agora de falar assim das pessoas. Eu também sou meio Dory. Outra pergunta rápida. Card game, jogo de tabuleiro ou RPG? Jogo de tabuleiro, mas eu tenho estudado com uma aluna de doutorado muito o RPG para trabalhar temas mais complexos. E aí, quando a gente trabalha, por exemplo, com educação e saúde, que precisa de diálogo, precisa você, sobretudo quando você pensa na educação e saúde do ponto de vista da educação popular em saúde, não da educação sanitária. Eu tenho visto o RPG como um potencial muito grande para se trabalhar esses temas mais complexos em sala de aula, apesar de ter todas as dificuldades. Aí eu acho que eu vejo dos meus colegas que trabalharam com isso, que relatam, né? Você não sabe por qual caminho vai, das dificuldades do aluno que não conhecem do RPG. Então, para mim, o RPG ainda é um desconhecido. Mas, então, eu vou falar do que eu sou apaixonada, que é o jogo de tabuleiro. Mas eu vejo o potencial enorme do RPG hoje para trabalhar, sobretudo, temas complexos. Mecânica preferida, você tem alguma? Eu não sei. Eu não saberia dizer. Eu gosto de. Então, eu tenho entrado numa fase que acho que até eu posso falar de uma pessoa que está me incentivando bastante isso, que é o Pedro Marins, da matemática, e a Thaís Sanches, que agora é minha aluna de doutorado, a conhecer mecânicas diferentes, da mesma forma que eu falo que o meu padrinho foi me incentivando. E aí eu gosto de muitas mecânicas diferentes, não saberia dizer qual é a minha preferida. Eu também não saberia responder isso, difícil. Jogo Exatamente. preferido? Você tem algum? Eu posso dizer alguns jogos atualmente que acho que é isso, né? Tem uma hora que se enjoa de um jogo e muda. Vai do momento. Vai do momento. Então, assim, eu coloquei do Scotland Yard, que continua sendo um jogo que eu adoro. Aí eu vou falar de alguns jogos assim que eu até trouxe para mostrar, assim. Eu até aumentei para. Ai, gente, vamos lá, acertei. O Azul, acho que o Azul é um jogo lindo, ele é bem feito, as peças são maravilhosas, ele encanta pelo visual, não sei se é porque eu adoro azulejo também, mas a mecânica dele também é muito bacana. Ele tem só um único problema, eu não consigo mais ganhar da minha filha de 10 anos. Eu falo que tem 2 jogos, tem o Sené, que é aquele jogo egípcio. Eu comprei na época que existia ainda o Museu Nacional, uma réplica desse jogo. E eu sempre caio na única casa que eu não posso cair, que eu volto para o início. Então, eu tenho a Maldição da Múmia, que eu não consigo ganhar. O Azul é o segundo jogo. Não é porque estamos nesse período, mas o Pandemic também é um jogo fantástico. Infelizmente, a gente não jogou mais ele, porque eu acho que se a gente jogasse mais, talvez a gente não estaria nessa pandemia, né? Havia a importância de se levar o jogo mais a sério. Mas, assim, ele é incrível e não é Eu à acho toa. que ele vai ser bastante usado agora nas aulas de biologia. E não Sinto uma tendência. E, assim, ele foi lançado, se não me engano, em 2008. E, assim, o mercado de jogos cooperativos, que acho que foi um dos primeiros jogos cooperativos de sucesso. Então, o mercado ele tem uma inflexão depois que teve o que foi lançado o Pandemic. Então, assim, tem uma importância grande e eu acho o jogo realmente muito bem feito, muito bem estruturado. Então, assim, é importante falar também que, por conta da pesquisa em sala de aula, eu fui me apaixonando também por jogos cooperativos. Eu adoro jogo competitivo, né? Eu falei do Azul aqui. Mas um outro jogo cooperativo que eu achei muito bacana e que tem umas pegadas, assim, de RPG, eu acho, até dos dados e tudo mais,
esse aqui, e de personagens, são os Animais Fantásticos. Ele, não sei, acho que não tem em português, mas você vê assim, cada um. Eu primeiro adoro filme, acho filme Também. maravilhoso, assim, né? Mas ele tem assim, cada um é um personagem diferente, aí você joga Que legal. todo mundo conseguir botar os animais de volta na maleta. E aí tem os dados todos lindos. Eu acho que é um dos meus jogos favoritos atualmente, assim. Ai, que lindo, tô querendo todos. É isso aqui. Aí eu falei assim, vou pegar aqui os 3 jogos favoritos meus, assim. Eu acho que são esses atuais. Dixit também é maravilhoso, gente. Dixit é sensacional. Junto. Dixit é sensacional. Aí eu não sei. Dependendo da idade, dá pra jogar com criança, dá pra jogar com adulto, dá pra jogar em barzinho. Stone Age, eu fiquei apaixonada também, que é a locação de trabalhadores. Mas assim, então assim, eu acho que é difícil responder, né? Jogo favorito. Então, é que nem sala de aula, que eu comentei com você, se eu levasse o jogo todo dia e enjoar. Isso, gente, a mecânica também é importante variar, assim, né? Tem uma hora que você não quer mais ficar esse jogo naquele jogo só. E assim, eu acho que dependendo do grupo que você tá. Tem jogos porque assim, eu acho que é Fantasma, né? Aquele que é super divertido, que engana o cérebro. Uhum. Enfim, dependendo do grupo que você tá, do estado alcoólico que você tá, tem jogo diferente, assim, sabe? Dependendo, não dá para jogar um jogo muito sério, né? Nesse estado eu gosto do patuscada, mas enfim, né? Você tem algum designer favorito? Eu não saberia dizer também. Eu vou te dizer que o designer do Azul, que eu vou ter que ler o nome, porque eu não vou saber de cor. Eu tenho designer favorito. Os designers do Celo lá dentro são sensacionais, tá? Tô puxando saco não, hein? Mas foi... Ai, gente. Então tá aqui, olha, um game do Michael Kisling, que eu acho o jogo fantástico, assim, visualmente o jogo é maravilhoso, a mecânica do jogo é linda e tudo mais. Mas eu não acompanho a carreira dele, aí não saberia dizer também os outros jogos. Existe algum jogo que você não recomendaria? Então, Kate, eu falo assim, é complicado isso daí, né? Tem os jogos como por exemplo, tem essa discussão toda até que a gente até estava discutindo outro dia no Ludus, do Porto Rico, por exemplo, que é um jogo que tem essa coisa da escravidão. Eu não tenho vontade de jogar esse jogo, de comprar o jogo, mas assim, por outro lado, você perde, né? Porque você não conhece mecânica, o outro lado, e aí vem uma outra coisa, né, que eu estou pensando agora, né, colocando no meu próprio preconceito ali em jogo. Eu não joguei, não quis jogar, mas é a mesma coisa você deixar de ler, por exemplo, Monteiro Lobato, porque ele é racista, né? Então, assim, você perde a oportunidade de discutir com a criança sobre, e de discutir o absurdo que se pensava na época, que era um pensamento, apesar de terem, não era, ainda nós somos ainda um país muito racista, então assim, e perde o fantástico mundo do Monteiro Lobato. Então assim, eu não sei se eu teria um jogo que eu não recomendaria. A gente fica, né, sem saber o que fazer, né? Assim, tem o problema do Porto Rico, mas você fica assim. Eu acho que eu agora, pensando assim, quando você me falou, eu acho que eu faria a mesma coisa que o Monteiro Lobato. Vamos jogar para discutir, para falar mal, para ser uma oportunidade de discussão mesmo, de repensar e tudo mais. Então, você pode jogar, brincar ali com a mecânica e aproveitar para discutir. Então, é isso. Você teria um livro sobre jogos ou gamificação que indicaria? Tenho. Olha só, é importante eu falar assim, do meu papel atual, né? Eu tô na coordenação da licenciatura. E aí tem um livro que discute justamente isso aqui, olha, da Cristina Dávila, da Tânia Fortuna, que eu não sei se fica um espelho para vocês, mas não, fica direitinho. A cultura lúdica e formação de professores. Por que eu
recomendo esse livro para quem trabalha com professor, quem é professor. Porque esse livro ele vai discutir justamente a importância da vivência da cultura lúdica. Não adianta eu virar para um professor, e ele fala muito mais aqui da pedagogia, né? A gente tá falando, eu sou coordenadora da licenciatura em biologia, ciências biológicas. Você fala com um professor de pedagogia que é importante jogar, que a criança precisa do brincar e tudo mais, todo esse discurso. Mas se ele não vivenciou durante a formação dele, o jogar, o brincar, a cultura lúdica, dificilmente ele se tornará um professor lúdico. E aí eu acho que esse livro aqui é muito bacana por isso, assim, sabe? Porque junta dois mundos que eu sou apaixonada, que é o ensino através de jogos e formação de professores. Aí vamos fazer o jabá, então. Onde é que a gente compra? Onde é que a gente adquire? Porque os livros da editora Fiocruz a gente consegue encontrar na Amazon e a maioria a gente consegue baixar no Kindle de graça. Como é que a gente faz para conseguir esse livro aí? Esse livro foi dado para uma aluna com uma dedicatória linda. Ai, que linda! Doutorado, então assim, eu não sei. Eu falo da editora CRV em Curitiba, mas assim, eu não saberia dizer. Se a gente jogar na internet, deve achar. É. Ah, então show. Você tem um sonho em relação aos jogos? Alguma utopia? Aos jogos em geral ou jogos... Eu gostaria que os jogos fossem mais usados em sala de junto com o aprendizado. Acho que aí você vê em todas as áreas, né? Eu comentei da minha sala de aula, mas assim, eu vejo isso, né? Na natação, no ensino de matemática, desde a criança, mas até adulto, que pudesse fazer mais parte da vida das pessoas. Sobretudo, que o aprendizado fosse mais lúdico. E aí, até assim, eu estou com um grupinho de pesquisa maravilhoso, um grupinho, olha, eu falando, mas o grupinho não foi pejorativo, foi mega, mega, mega carinhoso, gente, se vocês forem assistir, que eu estou no diretório do CNPq, a pessoa até fez assim, olha que bonitinho, fez uma agenda aqui para a gente anotar, que é isso daqui, não sei se dá para ler, Ciência e Educação Lúdica, né, um grupo de pesquisa, que eu acho que a ciência, mas não só a ciência, mas tudo, né, tem que ser trabalhado de uma forma mais lúdica. Então, eu acho que vem o sonho como professora, né? Bom, seria maravilhoso se a gente pudesse também, né, ter os jogos de uma forma mais democrática, né? Que os jogos não fossem tão caros para se adquirir, que fizesse mais parte da nossa cultura, os jogos de tabuleiro, que eu acho que não fazem tanto, e um dos motivos é porque, gente, é caríssimo, né? Que a gente pudesse ter ludotecas, além de bibliotecas, que a gente pudesse pegar emprestados jogos e tudo mais. Se a gente for analisar a história dos jogos, né, o xadrez sempre foi, por exemplo, foi um dos primeiros jogos que fez mais sucesso, sempre foi um jogo muito elitizado, né? Sempre foi jogo de rico e tal. Até hoje, né? Foi instrumento de geopolítica e tudo mais. Tudo isso. Que deixem de ser elitizados. Poxa, Carol, obrigada por ter participado com a gente. Se você quiser deixar algum recado para os nossos espectadores, fica à vontade aí. Microfone aberto para você dizer o que você quiser agora. Bom, eu vou fazer propaganda do Sala Pode fazer. Para vocês conhecerem. Vou abrir aqui. Que tem tudo a ver com aquele jogo que eu falei que foi um dos primeiros jogos que eu fui apaixonada na infância, que é um jogo investigativo para aprender, para ensinar e aprender sobre célula. Então, tem casos sobre célula e a pessoa pode ir buscando informações. E aí tem uma coisa muito bacana que eu queria também passar, Kate, depois para você, que a gente coloca... Tem vários casos. Então, uma coisa bacana que você perguntou dos alunos, os alunos da biologia se tinham feito jogos e tudo mais, mas uma coisa que foi muito legal é que, às vezes, os alunos da medicina me pediram, por exemplo, para desenvolver um caso. Né, ao invés de fazer um seminário, posso desenvolver um caso do jogo? Então, assim, é um jogo que tem casos, pistas, e aí a gente tem um site que é para professores, que é o Colaborabio, que a gente acredita muito nesse potencial da sala do cafezinho do professor, onde um professor troca informação com o outro, e a gente tem um site que é o Colaborabio, que aí tem lá uma seção chamada Criando Caso, que a ideia é a gente criar casos juntos, pensar Criando juntos. caso. Exatamente. E aí a gente tem... Adoro trocadilho.
E tem um outro jogo que a gente desenvolveu, mais voltado para o ensino fundamental, mas que tem uma estrutura semelhante ao Célula Dentro, mas com um tema mais abrangente e um tema importante, né, de saúde, que é a questão da alimentação. Então, tem um outro joguinho que a gente conseguiu também financiamento para produzir, que é o Fome de Quê, que aí tem vários casos também lá, então não precisa só quem gosta de biologia celular, não, mas também tem o Fome de Quê para conhecer, também está disponível para download, né, para formato print and play. Eu queria deixar como um recado, assim, acho que o ensinar e o aprender, ele tem que ser uma alegria para o professor e para o aluno. Então, assim, que os professores aprendam novos jogos, criem jogos e estejam com isso tudo presente, né, em sala de aula, para ter aulas mais divertidas, mais lúdicas para os dois lados, porque não é só o aluno que se diverte, o professor também, quando está jogando, ele se diverte também. E é capaz de atingir alunos que muitas vezes estão lá, assim, super desestimulados, e eventualmente aquele jogo ali pode chegar e estimular aquele aluno. Então, experimentem, ousem, experimentem, não tenham medo, porque eu acho que muitas vezes é importante chegar e eventualmente até não dá certo, então, não dá tanto certo aquela experiência, mas acho que você vai melhorando. Então, assim, eu vejo jogos que a gente foi desenvolvendo que primeira vez foi caótico, depois os alunos todos me procuram, né? Ai, que professora queria desenvolver. Aí a gente tem vários outros jogos assim que a gente foi desenvolvendo, mas que não estão assim formalizados que nem esses daqui. Mas é isso, que a primeira vez foi bagunçado, aí depois você coloca uma regrinha aqui que melhora. Então, assim, experimentem, ousem, não tenham medo. E é isso, né? A gente está precisando da alegria, sobretudo nesse momento aí tão complicado que a gente está vivendo. Poxa, Carol, obrigada por participar da nossa entrevista do Stand Nerd. Você que é uma pessoa tão inspiradora, que trabalha com isso no ensino superior, assim, isso é muito incomum, inspirando mais pessoas. E é isso, muitíssimo obrigada. E que a gente consiga se encontrar pessoalmente, enfim. Que isso tudo acabe, vacinem-se, pelo amor de Deus, usem máscara, vamos acabar logo com isso. Que eu quero que a Ludus volte, que a gente volte a fazer coffee break, e é isso tudo, enfim, tudo mais. E é isso aí, gente. Obrigada, Kate, muito obrigada aí. É isso, né? Para acabar, precisava muito que as pessoas jogassem Pandemic e vissem que também não adianta só o seu país tomar vacina e o outro não, porque vão surgir novas variantes e tudo mais. Então, assim, é importante... Joguem Pandemic e se vacinem. Uma ação global, não local, enfim... na verdade, o nosso sistema, felizmente, que a gente vive capitalista, impede aí que isso tudo aconteça. Então, assim, acho que a gente tem que repensar, inclusive, acho que é importante a gente jogar mecânicas, né, que possibilitem, por exemplo, a cooperação e que vejam a importância. A importância de cooperar e não competir, né, meu amigo? Não, mas eu falo isso daí para experimentar coisas novas, porque eu acho também legal levar jogos competitivos, mas a questão é só isso. Quando só falei mais pela questão política mesmo, assim. Questão... E cooperar é muito importante. É isso. Obrigada, gente. Beijo, Kate. Gente. Até a próxima entrevista. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais!